Depois de uma breve pausa por conta de outros escândalos envolvendo o nome de Alexandre de Moraes, como o caso da família Montalvani, onde o laudo do perito técnico mostrou que, na verdade, foi o filho do Alexandre de Moraes que deu um tapa na nuca do senhor da família Montalvani. Depois o banimento do X, transformando o Brasil no mesmo nível de Irã, Turcomenistão, Mianmar, Cuba e Venezuela. E também depois do bloqueio dos recursos da Starlink no Brasil, coisa que é tão surreal que é difícil até para explicar para as pessoas de outros países o que o Moraes tem feito. Glenn Greenwald volta a publicar mais trechos das conversas abomináveis, mostrando uma organização criminosa formada dentro das instituições públicas, no caso o TSE, para censurar e perseguir pessoas que não se curvam diante dessa ditadura. Dessa vez agora a matéria saiu na Folha de São Paulo e mostra que depois das eleições, quando o TSE já não deveria mais interferir no que poderia ou não poderia ser dito nas redes sociais, Moraes continuou a perseguir e arquitetar um plano para, desde lá atrás, março de 2023, derrubar o X. Tudo começou assim, ó. Mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o X em início de atrito com o Musk. Após a plataforma informar regras sobre moderação, o ministro mandou preparar relatórios. Ele mandou preparar relatórios, ou seja, mais um daqueles casos onde você tem a fabricação, né, a elaboração de relatórios feitos sob encomenda para que ele pudesse perseguir as pessoas que ele queria e que aplicaria sanções sob pena de multa. Vamos lá. Conversa entre auxiliares de Alexandre de Moraes do TSE mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o X após bilionário Elon Musk assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdos nos termos defendidos pelo magistrado, ou se negar a obedecer ordens ilegais. As mensagens são de março de 2023, 5 meses após a eleição no Brasil, e tratam de publicações sem relação direta com assuntos de alçada do TSE. Então, peraí. As publicações não tinham nenhuma relação com o TSE e mesmo assim o Alexandre de Moraes estava ordenando que o TSE perseguisse essas pessoas. E qual era exatamente essa postagem que fez com que eles ficassem tão revoltados? Se eu não me engano, aqui, mais uma vez, os diálogos aos quais a Folha teve acesso são de um grupo do WhatsApp formado pelo juiz auxiliar de Moraes do TSE, Marco Antônio Vargas, e por integrantes da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é aquele órgão da verdade, né? O Ministério da Verdade que foi criado para censurar as pessoas. Depois de reuniões e de ser informado sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, o ministro, que à época era presidente do TSE, decidiu que a postura deveria mudar. Desde então, Moraes tem aplicado multas e ordenado a retirada de conteúdos publicados por X por meio de decisões do STF. Aqui, ó. Teve uma postagem com essa frase daqui, que eu quero que vocês entendam, ó. Essa frase aqui, ó. Foi o Tribunal Internacional, o Mula, Xandão e esse governo usurpador que estão sendo acusados de crime contra a humanidade. Prisões ilegais, tortura, campos de concentração, mortes. Dizia trecho da postagem. Então, o Alexandre de Moraes queria que uma postagem que tivesse essa frase especificamente fosse derrubada pelo Twitter. E aí, eles tentaram entrar em contato com o Twitter. Bom dia, preciso do contato do Twitter. Pediu o juiz auxiliar do grupo. Após uma servidora mandar o telefone de uma pessoa de nome Hugo Rodrigues, então representante da empresa para a América Latina, outro integrante do órgão de combate à desinformação, chamado Frederico Alvim, entrou em conversa e se colocou à disposição para falar com a plataforma. Você pode ver com ele para ver se faço uma análise de postagens dessa natureza, disse o juiz. Sim, a ideia era aumentar um pouquinho o escopo da parceria, para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alertas, obtendo tratamento. Ou seja, eles queriam que a plataforma, apenas por enviar, derruba esse perfil aqui, derruba essa postagem, que a plataforma começasse a fazer isso. O problema é que o Elon Musk não estava aceitando esse tipo de intimidação. Em seguida, o servidor explicou ao juiz como funcionava a atuação da plataforma da moderação de conteúdo e qual seria o caminho para conseguir que o X passasse a excluir o tipo de publicação citada por ele. Acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado e dificultoso, porque dependeria da boa vontade do time global, agora subordinado ao Musk. Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente, afirmou Alvim. Segundo ele, a política de integridade da plataforma se aplicava em 3 circunstâncias: eleições, censo e grande referendo e outras votações dentro dos países. Como não estavam em período eleitoral, disse Alvim, o caminho seria defender que
Embora as eleições tenham terminado e o novo presidente empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Olha a loucura, eles queriam continuar determinando e censurando o discurso no Brasil, mesmo após as eleições, inventando essa narrativa. Vou tentar o seguinte, nessa ordem de preferência, que removam o conteúdo, aí eles explicando como é que eles iam fazer com o X e tudo mais. E falando que o X está dificultando, porque o X não quer acatar as ordens ilegais deles e tal. E aqui, ó, olha só, com a entrada do Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade. Lembrando, eles determinando o que é a verdade. Trocando em miúdos, uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber uma moderação. A moderação só ocorre quando houver discurso violento, discurso de ódio e cogitação de alguma espécie mais palpável de dano. Com o detalhe de que o risco à democracia, por não ser tangível, não entra nesse conceito. Ou seja, o X não estava aceitando mais a narrativa de risco à democracia para sair censurando todo mundo. Aí, ó, tentei convencê-los, as mensagens são essas, tá? Tentei convencê-los a procederem à retirada, apontando que as regras deles prevêem como irregularidades os casos de assédio, incluindo insultos. Mas, na visão do Twitter, o insulto em si não seja moderação, porque eles não estão tutelando a honra, mas, de novo, a segurança. A explicação dada pelo representante da plataforma era de que o combate à desinformação seria feito com ferramentas como as notas da comunidade. E é verdade, as notas da comunidade no Twitter são sensacionais. Aqui eles reclamam das notas das comunidades, falando que elas só têm de 20% a 40% de redução do potencial de enganar. Aí vem o Alexandre de Moraes e disse aqui, ó. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para os inquéritos das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Olha o nível que chegou isso aqui. Então, peraí. Prepara aí alguma coisa sobre esse pessoal que eu vou mandar para o inquérito das fake news. Olha só, customizando a investigação. E vou mandar tirar. Tudo era um projeto, era extremamente planejado, onde ele falava, não dá para fazer pelo TSE, não, então faz um inquérito para mim que eu vou mandar pelo inquérito das fake news. Desde março do ano passado, há mais de um ano, o Alexandre de Moraes está trabalhando para criminalizar, para inventar narrativas que pudessem criminalizar o Elon Musk e o X. E aí, como é que o jagunço dele responde? Resolvido. Vamos caprichar no relatório para esse fim. Ou seja, o fim é multar, o fim é criminalizar, então nós vamos caprichar no relatório. Gente, isso aqui, mais uma vez, isso aqui estão em mensagens que o Glenn Greenwald viu, isso aqui deveria ser o bastante para a gente retirar o Alexandre de Moraes por impeachment. Ele está claramente falando que ele vai customizar um relatório com o fim. Primeiro ele estabelece o fim, o objetivo. Qual é o objetivo? Censurar, bloquear, perseguir e prender. E depois ele cria o caminho judicial para que isso aconteça. Em que justiça do mundo isso é aceitável? Primeiro vamos fazer a pena e depois criar um caminho para aquela pessoa, para que a gente possa justificar a penalização daquela pessoa, daquela entidade. Essa é a justiça do Alexandre de Moraes. Essa foi a democracia que eles conseguiram salvar. Então é mais uma bomba que está sendo publicada agora para se somar à escalada de escândalos em cima desse cidadão que está destruindo a nossa democracia. E é por isso que 7 de setembro temos que estar todos nas ruas e principalmente na Avenida Paulista.